Olá, sejam muito bem-vindos. Este é o Tema Direito, programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Que bom que você está conosco. Essa é a 10ª temporada desse programa que tem o objetivo de levar até você a informação sobre o mundo jurídico. Na verdade, tudo é direito, tudo acontece no meio do direito e essa ciência tão complexa, tão contingente, que muda a vida das pessoas e do planeta todos os dias. Meu convidado de hoje para falar sobre isso e outras coisas, professor Jaci René Costa Garcia, professor aqui do curso de Direito da UFN. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, é sempre um privilégio e um prazer estar aqui conversando contigo aí sobre algum tema relevante aí do direito. O senhor é frequentador assíduo do programa aqui, professor. Eu já tive algumas vezes aqui. Mas é sempre bom, professor, porque a gente consegue conversar, assim, principalmente no plano da teoria do direito, né? Numa linguagem que, obviamente, ela é compreensível para o nosso telespectador, eu acho importante isso. E aproveitando, professor, eu sei que o senhor está vindo de um pós-doutorado, né? E todo esse desgaste que a academia nos gera, assim, intelectivamente, né? E positivamente nesse ponto, um desgaste positivo, vamos denominar assim. O que tu pesquisou lá, professor? O que o senhor está trazendo? Sei que o senhor foi para Portugal, né? Isso, Universidade de Coimbra, que eu não conhecia. Assim, eu cheguei nesse pós-doutorado, é interessante porque eu vinha pesquisando aquilo que se chama estado de coisas inconstitucional, né, que é uma grave violação massiva de direitos fundamentais que afeta determinadas comunidades ou populações dentro de um Estado. Esse é um instituto, e aí tem toda uma conversa com o constitucionalismo latino-americano. É um instituto que foi originalmente pensado na Corte Constitucional Colombiana. E aí, num diálogo entre cortes constitucionais, o Brasil, em 2015, pela primeira vez, utilizou, numa ação do controle concentrado, esse conceito para tratar da massa carcerária, algumas situações de grave violação de direitos fundamentais dessa massa carcerária no Brasil. Então, foi a primeira aparição, digamos assim, né? Então, isso é interessante porque mostra que, no plano conceitual e teórico, a gente está construindo lentes e as cortes constitucionais estão observando o que as outras estão fazendo. Certo. Então, é uma espécie de aprendizado, né, entre cortes constitucionais, né? Interessante falar disso também para os alunos, né, para mostrar que o direito é uma construção coletiva, né, e compartilhada, né? E a partir daí nós tivemos diversas situações. Aí eu comecei a fazer essa pesquisa sobre o ECI sem pensar em pós-doutorado. Mas aí o que eu identifiquei? Em inúmeros julgados que estavam tratando do estado de coisa inconstitucional, faziam referência ao Canotilho. E naquelas referências do STF, o Canotilho era frequentemente, a obra dele aparecia. E aí eu confesso assim que eu sou um estudioso, trabalho com direito constitucional, né? Mas o Canotilho eu nunca tinha feito um estudo específico do Canotilho, né? Certo. Aí pensei assim, olha, se vou fazer um estudo do Canotilho, até para que tenha uma certa validade, nós que somos da academia, nós gostamos de conversar com os pares, né? Claro. Então vou fazer um pós-doutorado em Coimbra, que é o lugar do Canotilho. É a casa do Canotilho. Para verificar se aquilo que eu estou pesquisando sobre o Canotilho faz sentido dentro de um grupo de pesquisadores que conhecem, né? E da instituição em que o próprio pós-doc, está lá o Jorge Miranda, está o pessoal todo alinhado a esse constitucionalismo, né? Então tipo assim, falar sobre o Canotilho no lugar do Canotilho, na sede dele, né? Então para te dizer que esse primeiro estudo não visava isso, produzir alguns artigos sobre o ECI, o estado de coisa inconstitucional e tal, analisando as decisões do STF, e consegui identificar que o STF começou em algumas matérias, aí eu fiz todo um mapeamento de todas as ações do STF no controle concentrado que envolviam um conceito. E aí comecei a analisar, a fazer uma análise aí mais não quantitativa, mas qualitativa das decisões. Certo. E fui identificando que essas questões que envolvem problemas estruturais, elas não se resolvem só analisando o texto constitucional e decidindo. E verifiquei uma certa evolução do STF ao longo do tempo nessa interpretação, trazendo diversos atores para construir, de forma dialógica, uma decisão com muito mais potencial de resolução, ou pelo menos de enfrentamento da questão.
porque envolve diversas áreas. Claro. Né? Tem a ver com o que tu está dizendo, em alguma medida, todo o fortalecimento do que em direito processual hoje a gente denomina de processo estrutural. Muito possivelmente essas decisões aí, elas foram tomadas diante de um ambiente de processo estrutural, que é esse ambiente de troca né, e de compartilhamento decisório. Isso, eles chamam na estrutura processual, eles chamam de um processo estrutural. Sim, que democratiza a decisão. Democratiza, torna mais legítima a decisão. Exato. E o STF começou a aprender na pesquisa que eu fiz, eu verifiquei que de uma forma gradual ele foi entendendo que eu preciso trazer os atores, conscientizar que há uma orientação constitucional para a resolução disso e mobilizar, inclusive o legislativo. Tem situações, por exemplo, população em situação de rua. Certo. Outra questão que tem violação massiva de direitos fundamentais. O STF se pronunciou, surgiu uma lei federal criando até incentivos fiscais para empresas que empregarem alguém que está nessa situação de rua. Então, ele identificou que essas causas são complexas e uma resolução simples não resolve. Decisões estruturantes. Estruturantes, para questões estruturais, digamos assim. Perfeito. Né? É isso? É isso? Porque daí isso envolve o executivo, isso envolve organizações até privadas, às vezes. Perfeito, que acompanham tudo isso. E isso aí, no âmbito do processo aqui, que é um âmbito um pouco mais tradicional, vamos dizer assim, é a cereja do bolo hoje, o processo estrutural. Essa possibilidade, né? De conversar, quem está nos ouvindo pode achar que isso aí é o óbvio, mas que a nossa tradição não é essa. Não é essa. A nossa tradição é centrada no julgador decidindo, ponto. Isso. O nosso sistema é um sistema que, recém agora, ele está começando a perceber a importância do compartilhamento decisório e não da centralização decisória. E isso eu identifiquei também nesse estudo, né, que o STF ele tinha uma certa carência, né, de como acompanhar isso uma vez decidido. E aí ele criou um órgão vinculado à presidência do STF que hoje monitora. E aí tem lá os registros de todas as ações que eles estão monitorando as fases que se encontram. Então tem uma forma do relator pedir, por exemplo. Sim, entendi. O relator pede para que se faça o acompanhamento. E aí vai para esse órgão que faz o acompanhamento, né? Porque as ações não vão se resolver, né? Não é uma sentença que se resolve. Claro. Né, como uma ação de alimentos, qualquer ação civil, às vezes, né, vai ali e resolve as coisas, já se verifica, a partir da sentença está resolvido. Não, a sentença talvez seja, ou a decisão seja o início, né, de uma resolução, de uma situação complexa que vai demandar tempo. Agora, eu queria, aproveitando essa mesma linha, professor, que tu explicasse para o nosso telespectador a importância da existência de uma corte constitucional. Acho que é importante falar sobre isso num tempo assim tão delicado, né, que a gente está vivendo politicamente. Como é que tu vê isso, assim, na tua concepção, o papel da corte? Qual é o papel que ela tem a desenvolver dentro de um Estado que se proclama democrático de direito hoje, que é o Estado brasileiro, no caso? Sim, eu acho que o fenômeno que nós vivemos, né, de que o judiciário ele assume um protagonismo, esse fenômeno é um fenômeno que eu vou dizer que no Ocidente ele vai nascer depois do segundo pós-guerra. As constituições que vão surgindo ali vão colocando o poder judiciário como aquele que é o guardião da Constituição. Um debate que teve lá no século passado, um debate que Kelsen defendia, por exemplo, que é um tribunal que tem que dar a última palavra em questões constitucionais, e que nós tivemos esse debate com um outro jurista também, importante, né, que vai dizer que quem tem que resolver as questões constitucionais é o líder, o Führer. E aí nós vimos que quando a gente coloca a vontade constitucional na vontade de um líder, há uma enorme confusão entre a vontade própria e a vontade cristalizada no texto constitucional. Então a maneira racional que nós encontramos é colocar essa vontade num tribunal, numa corte que vai discutir essas questões constitucionais e vai concretizar diante das diversas situações que se apresentem, né? Então, acho que é um avanço, é um ganho civilizatório. Agora, críticas, eu acho que todas as instituições podem sofrer críticas, né, quanto ao exercício desse poder, né? Então, acho que isso é legítimo. E nós, como academia, elaboramos essas críticas em diversos momentos, né?
em artigos científicos, né, em que a gente vai fazer uma crítica, né, mostrando eventualmente alguns excessos na interpretação do texto constitucional, né, porque como uma moldura, como já diria Kelsen, né, ele pode oferecer alguns limites interpretativos, né? Então esse ato interpretativo não pode ultrapassar determinados limites, né? Isso que nós estamos falando aqui, para a gente situar, né? Em alguma medida recente esse tipo de diálogo que a gente está tendo aqui, sobre o que nós estamos falando. Nós estamos falando de limites do ato jurisdicional, limites de um poder. O Brasil é como se ele tivesse absorvido aí várias tradições, não é, professor? Nós temos uma tradição inglesa lá, que é uma tradição mais do caso concreto, uma tradição francesa que vem com a questão revolucionária, né, de direito escrito e tal, uma tradição alemã que com aquela preocupação com a questão nacional, né? Então, e o Brasil está ali, ele é um país colonizado, né, que acaba recebendo essas tradições e parece que às vezes ele usa um protagonismo de um lado, que vem de uma certa tradição, depois ele se apega mais numa questão de se falar na importância do limite por um outro lado. Tu não te sente, às vezes, que o Brasil está meio perdido nessa história? Eu acho que talvez, não foi talvez a intenção inicial, mas essa questão de voltar a estudar essa escola do Canotilho vem nessa tentativa, talvez, como docente, né, de tentar ter um certo alinhamento, né, mais bem definido, justamente por isso que tu disseste, né, que eu também, é uma percepção que eu tenho. Né, então, o Canotilho é interessante, assim, ó, porque a Constituição de Portugal de 76, ela é semelhante à do Brasil, um contexto mais ou menos parecido, porque tem a Revolução dos Cravos ali, né, e eles saem de um regime, né, de Salazar, de um regime da Constituição de 33, um regime antidemocrático, vamos dizer assim, extremamente opressor e tal, né? Então, eles viveram aquilo 12 anos antes do Brasil com a Constituição de 88. E tem muito dessa contribuição do constitucionalismo alemão, do constitucionalismo português, né? E o Canotilho influenciou demais. Tem um livro que eu tenho, que eu trouxe ali na bolsa hoje, até porque eu falei algumas questões a respeito, que tem os constitucionalistas brasileiros, né, e no ano de 2000, ali, conversando com o Canotilho, ele fez uma interface online, e aí está o Lênin Streck, está o Fachin, está o Barroso. Que legal. Todo mundo fazendo perguntas para o Canotilho sobre essa questão do dirigismo constitucional, se a Constituição ainda tem esse poder de dirigir e de dar uma conformação ao Estado, se o direito ainda tem esse papel. Porque o Canotilho tinha dito, naquele momento ali histórico, que era a tese dele do dirigismo e da imposição de tarefas constitucional, inclusive o legislador, a vinculação do legislador e tal. Ele tinha dito que tinha morrido. O dirigismo constitucional morreu. Bom, isso causou uma comoção nos constitucionalistas brasileiros, né? E todo mundo queria falar que o Canotilho morreu, então não tem mais esse dirigismo, como é que isso se dá e tal. E ele diz que em algum sentido ele morreu, no sentido da gente ter a esperança de que a Constituição vai resolver tudo. E aí entra justamente nessa questão que eu pesquisei, né? Essas questões estruturais, complexas e tal, a Constituição não resolve tudo. Não basta uma decisão centrada, né, no judiciário. Eu preciso, então, ter essas decisões estruturantes, né, um diálogo muito grande com os demais poderes, porque envolve orçamento, muitas dessas questões que têm violação massiva, envolve questões que não estão no âmbito do judiciário. Então, a decisão judicial vai virar uma folha de papel, se ela não tiver essa abertura e esse diálogo e o acompanhamento para verificar se aquela realidade social, político-social, ela está se alterando por força normativa, por força de uma decisão judicial, né? Então parece que o direito brasileiro começa a se abrir, a entender que o judiciário tem um papel extremamente relevante nesse novo constitucionalismo, mas que sozinho não pode. Não pode tudo. Não sei se é por aí. Perfeito, professor. Perfeito. Eu quero agradecer a tua presença aqui. Eu acho que essa é uma conversa que a gente tem que levar também para os nossos alunos. Nós temos que falar mais sobre isso. Porque realmente nisso está o futuro do próprio país. Né? Sim. A gente enxerga, eu enxergo cada aluno ali
E digo para eles assim, né? Exato. A nossa geração, eu pelo menos, já estou indo para um caminho ainda de produção e tal, mas já estou numa fase madura da vida, né? Vocês é que... E eu noto um brilho no olho, né? Isso me motiva ainda a estar aqui, claro. né? Verifico que o aluno vê, olha o professor ali, está com Isso uma é certa muito legal. idade, continua estudando, continua envolvido, Isso né? é muito legal. Isso Então, aí... isso é o que nos mantém, eu acho, né? Dentro do... Meu amigo, as portas do estúdio sempre abertas, sempre. Também, obrigado, sempre um prazer, né? Muito grande falar contigo. E nós agradecemos a você também pela audiência. Fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima, um grande abraço.